varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Olá pessoal, tudo bem? Como nós vimos na abertura, o nosso assunto de hoje é o governo, o brevíssimo governo de Jânio Quadros. Vamos lá? Jânio Quadros vai ser uma das figuras, talvez uma das mais controversas da história do Brasil, dos presidentes que o Brasil já teve. Uma figura que chegou muitas vezes a um status cômico, né, dadas as suas declarações, dada a sua postura, dadas as suas escolhas. E mesmo sua carreira política, né, ela vai demonstrar muitas das contradições aí que nós percebemos nesse meio político. Jânio Quadros nasceu em Campo Grande, hoje Mato Grosso do Sul, na época não era Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso só, né, e logo cedo se mudou para Curitiba, onde passou a sua boa parte de sua infância, início da juventude, estudou aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná, né? Se tornou professor de geografia, lecionou geografia por alguns anos e mais à frente formou-se em Direito e se tornou também professor de algumas disciplinas relacionadas ao direito. Mudou-se para São Paulo e é em São Paulo que ele vai formar o seu principal reduto eleitoral. Vai ter uma carreira política meteórica. Em pouco tempo vai ser vereador de São Paulo, prefeito, deputado estadual, governador e no ano de 1960, nas eleições de 1960, se candidata a presidente do Brasil e vai ser eleito com cerca de 5,6 milhões de votos. Até aquele momento, nenhum outro candidato, nenhum outro presidente recebeu tantos votos quanto Jânio Quadros. E essa ascensão política dele se deve principalmente pelo contexto em que vivia o Brasil. O Brasil estava até então governado por Juscelino Kubitschek, que ao final do seu mandato enfrentou uma inflação muito intensa, né, muito alta, os preços descontrolados, muitas denúncias de corrupção relacionadas ao seu governo, às obras públicas que foram feitas durante o governo de Juscelino Kubitschek. Não é à toa que o Jânio Quadros, a campanha de Jânio Quadros vai ser exatamente essa da vassourinha. O que significava a vassourinha? A ideia de varrer a corrupção do país. Ele se promove diante dessa campanha, varrer a corrupção. Jânio Quadros se coloca como a grande solução para os problemas do Brasil. Jânio vai se candidatar por um partido até então desconhecido, PTN, né, pouco conhecido na época no Brasil, mas vai receber um apoio maciço da UDN, principal partido de oposição, desde a época de Getúlio Vargas, passando por Juscelino Kubitschek, e agora vai apoiar Jânio Quadros, né, pelo menos
na sua candidatura. Tá? Um outro detalhe a respeito da eleição do Jânio é que quem vai vencer para vice-presidente, lembra-se que eu comentei que se votava para presidente e se votava no vice. Jânio ganha, mas quem leva a vice-presidência é o candidato de oposição, é o candidato João Goulart. Né? João Goulart, que é lançado pelo PTB, né, vai vencer as eleições como vice-presidente. Né? Ele que já era uma figura bastante conhecida desde a época do Getúlio Vargas, havia sido ministro, né? E ele não tem uma boa aceitação nos setores mais conservadores da sociedade brasileira, não tem uma boa aceitação entre os militares, porque as suas ideias, suas ações são consideradas muito à esquerda, certo? Para alguns, no senso comum, vão falar o João Goulart, o Jango, né? O Jango é comunista, tá? De uma maneira simplista, é assim que ele vai ser tratado. Mas vai vencer as eleições, né? E aí nós temos a dupla, Jânio e Jango, governando o Brasil. Um candidato opositor ao outro. Né? Como a gente vai ver, a história não vai dar muito certo. Tá? O governo de Jânio Quadros. Bom, o breve governo de Jânio Quadros tem início em janeiro de 1961. Tá? E ele pega o Brasil, como eu já havia mencionado, com uma inflação galopante. Tá? E então ele vai tentar uma reaproximação com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, né? Para conseguir empréstimos, para tentar reaquecer, alavancar novamente a economia brasileira. Isso vai trazer uma consequência direta para o Brasil, que vai ser o aumento ainda mais da inflação, o que leva a Jânio Quadros a perder boa parte da sua popularidade. Tá? Um detalhe importante é que Jânio Quadros, desde a sua campanha, ele tenta passar uma visão de que ele é um candidato pobre, ele é uma pessoa do povo, o que não era verdade, né? Ele vinha das elites, né? Mas ele faz questão de tentar transmitir essa ideia, tanto que ele falava que a sua campanha é a campanha do tostão versus a campanha do milhão. Ele falava que a campanha dele era extremamente simples, gastava pouquíssimo dinheiro, diante de outros candidatos que utilizavam o milhão, né, muito dinheiro para suas campanhas. Isso era fato. Ele também fazia questão de mostrar-se como uma pessoa bastante desleixada, então não se preocupava muito com a maneira com que se vestia, não se preocupava muito com o seu visual, digamos assim, fazia questão de aparecer, né, com o terno, né, desmantelado, amassado, com as roupas fora do lugar, gostava de ser flagrado, fotografado comendo sanduíche de mortadela, né? Então ele tinha essa postura, né, fazia parte do seu marketing, né, transmitir essa ideia de que ele era alguém extremamente simplório. Tá? Quando assumiu o governo como presidente, algumas dessas práticas ele mantém. Por exemplo, ele se comunica com o Congresso Nacional através de bilhetinhos. Escreve bilhetinho, né, uma tira de papel, e manda seus assessores entregarem no Congresso Nacional. Isso vai pegar muito mal. Esse Congresso, que já estava formado desde 1958, esse Congresso rapidamente vai se posicionar contrário ao Jânio Quadros, e rapidamente ele vai perder o apoio lá. Ele tinha o apoio da UDN, que era a maioria no Congresso, então muitos desses deputados começam a se afastar do Jânio, tanto que as propostas de lei dele começam a ser engavetadas, começam a ser proteladas em detrimento a outras que vão aparecendo. Em relação à política internacional, Jânio Quadros também vai ter uma postura bastante controversa. Estamos num contexto da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. O Brasil
esteve sempre e está numa zona de influência dos Estados Unidos. O mundo tinha recém passado, né, em 1959, pela Revolução Cubana, fazendo com que os ânimos estivessem exaltados aqui na América por conta dessa revolução de caráter de esquerda, né, ter dado certo ali ao lado, né, dos Estados Unidos. Então esse temor estava presente. Jânio Quadros vai se portar, né, de uma maneira bastante dúbia, tá, em relação a essa dicotomia Estados Unidos e União Soviética. Ele vai sinalizar uma aproximação, uma reaproximação com a União Soviética, vai mandar o vice, né, o João Goulart, em uma missão diplomática na China comunista. Tá? Teve uma ocasião que o cosmonauta russo Yuri Gagarin, o primeiro homem a orbitar no espaço, né, famoso por ter sido o primeiro homem a orbitar, ele vai ser condecorado aqui pelo Jânio Quadros. Tá? Isso vai criar uma série de temores, uma série de receios, e vai tornar o ambiente político no Brasil bastante agitado, como se já não fosse, né? Vai se agitar ainda mais por conta dessas constantes ameaças ou supostas ameaças comunistas. Então, ao mesmo tempo que o Jânio se aproximou dos Estados Unidos, né, do FMI, né, que representa bem, né, o capitalismo, né, ele vai dar sinais de aproximação com a esquerda. Não que o Jânio Quadros fosse comunista, ele desde sempre deixou muito claro que ele era anticomunista. Porém, algumas ações políticas dele vão trazer receios a certas camadas da população brasileira. Outra marca bastante significante no governo do Jânio foram medidas que ele criou que se tornaram bastante impopulares. Então veja só, ele vai proibir a rinha de galo, a briga de galo, né, uma prática que entre a população, principalmente mais pobre, era muito comum. Vai proibir o uso do e a comercialização do lança-perfume, né, outras drogas também, mas isso ficou bem mais evidente porque era muito utilizado, principalmente na época de carnaval. Vai proibir o uso de biquíni nas praias, o uso de maiô em programas de televisão, de concurso de Miss, por exemplo, né? Vai regulamentar o jogo de cartas, proibir corrida de cavalo durante a semana. Então são medidas que, se a gente prestar atenção, muitas delas continuam válidas até hoje. Tá? Então não estamos tirando a importância dessas medidas, porém no contexto em que estava, elas parece que destoam, né? Não eram questões importantes para aquele momento, não eram questões em que o presidente da República precisava se debruçar no sentido de conseguir essas aprovações, né? Então isso faz com que ele caia, principalmente, perca o apoio, né, principalmente de uma boa parte da população. O que vai fazer com que em pouco tempo, o que vai fazer com que em agosto de 1961, ou seja, 7 meses, pouco menos de 7 meses após a sua posse, ele encaminha um bilhetinho com a sua renúncia. Uma semana antes, acontece talvez um dos fatos mais controversos do seu governo. Tá? Uma semana antes, ele vai chamar para o Palácio do Alvorada e vai condecorar ninguém menos do que o Che Guevara, tá? Herói revolucionário da Revolução Cubana. Isso vai arrepiar os setores conservadores brasileiros, militares, tá? E numa ação que não foi planejada, ela não tinha um sentido em si. Meio que resolveu de última hora condecorar com a mais importante comenda brasileira, né, que é a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma das mais importantes honrarias que o governo brasileiro entrega
né, para estrangeiros notáveis. Então isso vai acalorar as discussões. Quem se posiciona extremamente contrário a ele é o Carlos Lacerda, da UDN, que vai nos seus programas de rádio denunciar Jânio Quadros e que ele está pretendendo dar um golpe, né? Então isso vai desestabilizar o Jânio Quadros, o governo dele, e ele encaminha então um pedido de renúncia para o Congresso Nacional. Tá? Anos depois, passado isso, em entrevistas, né, o Jânio Quadros ele afirmou que a intenção dele não era essa. Ele afirmou que a intenção dele era, ele esperava que não fosse aceita a renúncia dele. E pelo fato de que o vice era o João Goulart, alguém associado às esquerdas, ele imaginou que ele conseguiria apoio e que pediriam para que ele ficasse, né? E com isso dariam mais poderes, né, a ele, ao executivo, né? Fato esse que não se concretizou. A renúncia dele foi aceita, né? E o mandato dele, o brevíssimo mandato dele como presidente da República, se encerra no dia 25 de agosto de 1961. Após isso, né, nós vamos entrar em outro assunto, né, que é o governo do João Goulart, do vice. Nossa próxima aula, né, vai ocorrer a ditadura militar, né, de 64 a 84, e nesse retorno, né, nesse período de ditadura, o Jânio vai ser cassado, vai ter os direitos políticos dele cassados, depois ele retorna, né, participa de alguns processos eleitorais e ainda vai se tornar prefeito de São Paulo ainda por 2 ocasiões após a abertura democrática no Brasil. Então uma figura assim bastante controversa, tá? Mesmo após a sua morte, algumas operações da Polícia Federal vão descobrir relações, vão descobrir dinheiro que ele enviou para fora do país, uma compra exagerada de imóveis, cerca de 66 imóveis que estão no nome dele de forma bastante suspeita. Enfim, aquele que se colocou tanto como o defensor da anticorrupção, né, que se elegeu com esse slogan, né, de que iria varrer a corrupção no Brasil, ele acabou tendo sua biografia manchada por escândalos de corrupção. Tá certo, gente? Então é isso, governo Jânio Quadros, facinho de confundir, né? São 3 J's na sequência, Juscelino, Jânio e o Jango, né? Então, mas agora sim, encerramos aqui o brevíssimo governo do Jânio Quadros, um governo bem interessante, sempre aparece aí nas questões de vestibular, questões de Enem, fiquem ligados nisso, ok? Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Over me